Hoje eu vou te mostrar um open house que eu estou ensaiando há bastante tempo. É o open house do Danilo Costa. O apartamento tem uma história muito legal e foi preparado para um momento de vida que em breve acontecerá do Danilo. E é um apartamento cheio de cor, com muita história. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá ver. O Dê vai me receber aqui. Vou até te filmar! Ai, gente, que lindo! O Dê, você sabe que a vida inteira eu tive Schnauzer, né? Ela é a Shakira. Ai, meu Deus do céu, Shakira, que linda! Ela é a Shakira. O Dê, posso parar em qualquer uma? Pode, Tá bom. qualquer vaga. Aqui, ó, o refúgio. O Dê, é uma delícia aqui, né, o bairro? Eu gosto muito desse bairro porque a gente tem o metrô. O metrô fica exatamente a Aonde? uma quadra. Ah, É na esquina de trás. Ô, Dê, você não tem carro? Não, eu vendi o carro quando eu vim pro centro. Ah, Então, mas no eu dia a dia você não usa? Não, eu uso o Uber e uso o metrô. É. Ah, e o ônibus. Eu pego muito ônibus. Porque tudo aqui na eu mão tenho aqui. ônibus para aeroporto, Paulista, Perdizes, tem para tudo quanto é lugar. Então, é fácil. Que aqui é bem na mão. É bem na mão. O Dan, e o prédio é novinho, né? O prédio é novo. Shakira, Eu tô lindo. aqui, vai fazer 2 anos. E o prédio... Dessa vez estamos com o microfone, Dan. Agora tem... Tava todo mundo funciona reclamando mais, né? do áudio. Daí eu coloquei microfone. E aí, em dezembro, eu mudei dia 26 de dezembro, então vai fazer 2 anos. E não sei quando vai ao ar, mas enfim, 2 anos. E aí esse apartamento eu peguei um pouco antes, então ele deve ter um prédio de uns 3 anos, mais ou menos. Tá. E assim, qual que era o benefício? Ah, porque quando você entrou, ele não tava no zero. Não, já tava. Tem 3 anos o prédio e eu moro há 2. Então eu peguei a chave, fiz a obra e mudei. Tá, não tinha Foi ninguém. Não tinha ninguém. Tá bom. Eu fui das primeiras pessoas que mudaram pra cá. Tá. E eu mudei o apartamento inteiro. Ah, então, isso eu queria que você me Então, contasse. vou te contar. Então, bem-vinda. Deixa eu ver se eu digitei certo. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada! Este é o apartamento. Então, aqui esse apartamento, acho que qual que é a história desse prédio? Bom, por conta da história da adoção, que já tô indo para 3 anos na Ô, Dê, fila. conta da história da adoção, porque Há é muito 3 legal. anos de... Tá. Bom, era um sonho, sempre foi um sonho ser pai. Dan, Sempre. desde Desde assim, menino, Jura? sempre. E aí, as coisas foram caminhando, eu sabia que eu queria ser pai, mas eu acho que tinha a hora certa. Tá. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu tinha acabado de me separar e falei, vamos colocar os objetivos na mesa, as prioridades e para onde a gente vai. E aí eu entrei sozinho no processo de adoção. E aí automaticamente o prédio onde eu tava, um prédio antigo aqui, a 2 esquinas daqui. Senta aqui, Dan, tá tão bonita essa cena. E Que daí você me é um conta. dos cantinhos que eu mais gosto. Você me conta sentado confortavelmente. E aí eu sei que o prédio não comportava e esse aqui estava surgindo. Quando eu vim conhecer, eu conheci já o decorado e toda a parte de lazer. Tá. E como a criança que eu tô em busca vai ter de 2 a 8, puxa, um espaço de recreação, brincadeira, piscina. E aí eu me apaixonei por aqui. E aí, quando eu comecei a pensar, esse projeto foi pensado durante muito tempo, porque como eu comprei na planta, eu simplesmente, você teve tempo ali para desenvolver. E a Paty, que eu tava trabalhando com ela e era, é minha melhor amiga, Paty, não tem sentido, você vai tocar esse projeto. Ela é a madrinha da Shakira, inclusive. E aí, a gente começou a desenhar esse projeto. Um dos primeiros espaços que surgiu, obviamente, foi nessa coisa da integração, porque eu acho que pais e crianças têm que viver juntos, não tem essa coisa
separadinho. Ah, você vai brincar no... Não, tá num todo mundo canto junto. isolado, né? Então essa é a ideia do apartamento. É um apartamento no centro, então eu tenho tudo o que eu preciso, eu ando a pé. Então minha ideia, embora vários pais falam assim, você não vai conseguir levar a criança sem carro, você precisa de carro para não sei o quê. A minha ideia é que essa criança seja criada no centro igual a mim. Então, metrô, ônibus, andar a pé, mas tudo. Você desde pequeno mora por essa região? Na verdade, eu morava, quando eu era pequeno, na freguesia, Zona Norte, e meu pai sempre trabalhou no centro. Então eu ia ao cinema Marabá, eu ia no Olido. Então, a minha infância foi no centro. A gente não tinha aqueles cinemas de shopping que a gente tem hoje. Então, o centro sempre teve um carinho especial. Tanto que resolvi morar. ADC hoje, o escritório é aqui em casa, vocês vão conhecer o meu home office. A equipe está inteira em home office. E quando eu quis montar a ADC 33, que vai fazer 10 anos em 2023, eu quis que o primeiro escritório físico fosse no centro. E aí vem um pouco de encontro com o que eu almejo. Por exemplo, eu tenho umas crianças aqui, eu falo crianças porque eu acho que viram 2. Porque eu aceito irmãos. Isso que eu ia te perguntar. Eu aceito irmãos. E isso é uma facilidade hoje, porque, por exemplo, se você for pesquisar, a maioria das crianças que estão para adoção tem 3, 4 irmãos. E eles não estão se separando mais. Então, ou você, com o seu irmão, com o seu parente, faz aquela guarda que cada um adota um para ficar próximo. Não sabia que dava. É possível fazer essa combinação. Ou você adota todos. Então, esse é o que eles buscam hoje. Enfim. Então, eu trabalho em casa e aí eu vou ter esse tempo com as crianças. Vamos começar pela coleção, porque ela é muito... Ela é importante. Ela é importantíssima. Importante. Eu diria que foi das primeiras coisas que nasceu aqui na sala, porque eu no outro apartamento, eu os tinha na sala, mas não tinha lugar suficiente. E aí, quando eu pedi pra Paty desenhar um lugar pra colocar os funcos... Então, Dan, me conta, porque assim, eu não entendo nada desse universo, tá? Isso é uma coleção, agora, eu acho que, se eu não me engano, né, eu acho que é americano, se eu não me engano, é que a fabricação é sempre fora, né? Mas enfim, e aí os funcos virou uma febre, hoje é uma febre mundial, tanto que, por exemplo, Thiago Abravanel, a coleção dele é invejável, é verdade, maravilhosa. E vai ter um evento agora em 2022 que a Funko vai vir ao Brasil pela primeira vez. A Funko é uma marca. É uma marca que começou com os Pops, que são esses bonequinhos que a gente está vendo aqui. E eles foram crescendo. Hoje eles têm mochila, eles têm tudo... tanto para o mercado, eu não diria que nem é mercado porque infantil. Por quê? Porque as crianças gostam, mas não é o público deles. O público deles são os colecionadores. Colecionadores. Porque aqui a gente tem as séries mais incríveis, por exemplo, as últimas que eu comprei. Whitney Houston, que eu sou super apaixonado. Foi numa viagem, né? Na verdade, elas eu fui comprando aos poucos, porque uma amiga dos Estados Unidos mandou, depois eu consegui achar, porque são... esses ícones que eles chamam são super difíceis, tem uns modelos bem difíceis. Então, aqui eu tentei organizar um pouquinho, a gente tem os cantores, tá vendo? Tem uma organização. Tem uma organização, aí a gente tem aqui os meninos do Backstreet Boys, aí eu tenho aqui Guns N' Roses, aí eu tenho o Queen, o Freddie Mercury, a Whitney, Amy Winehouse, aí tem o Elton John, que eu amo, né? A gente tem o John Lennon, e assim vai, né? Michael Jackson, Britney, Mariah, Justin Bieber, Justin Timberlake, Ed Sheeran, e todos eles estão ali. Aí eu tenho um pouco de séries, né? Por exemplo, aqui a gente tem algumas séries. Aí eu tenho um pouco de desenhos, aqui é Encanto, que faz um baita sucesso. Aí eu tenho Minha Paixão, que é o He-Man, que é desenho dos anos 80. Que ótimo! Eu tenho um pouco aqui de Thundercats. Também. Aí eu tenho o Snoopy, que tá aqui. Ursinhos Carinhosos, obviamente, não podia faltar. E aí, assim, qual que é a grande história? Eu deixo isso aqui livre. E hoje eu tenho uma sobrinha de 2 anos que é minha filhada.
E que a paixão dela, ela entra neste apartamento e ela para aqui. Imagino, é. E aí eu pensei, eu sou contra um apartamento que as crianças não possam mexer. Aí o que eu faço? Eu deixo aqueles que eu tenho, eu diria, menos ciúmes. Tá. Aqui embaixo, ela derruba tudo, é um boneco resistente, ele é feito de um plástico, alguma coisa assim. Então eu deixo esses aqui, que ela pode derrubar. Tá bom. E depois ela volta no lugar. Então, aí ela desenhou essa estante, né, a marcenaria isso aqui é alumínio, que a SA que desenhou pra mim, que executou, alumínio, e aí a gente tem madeira. Tá, né? Então as prateleiras são de... alumínio. Primeiro você vem com um painel inteiro, combina a parede, aí a gente definiu que aqui já ia ficar o ar, então a gente deixou esse espaço do ar, né? E aí depois aqui é tudo frente de alumínio. E como essa parede é super importante pra mim, aí quando eu encomendei uma cor pra Cher Williams, por exemplo, eu quis um cinza que meio que viesse por tudo, parede e tudo. Pra deixar ela reinando. Pra deixar ela reinando, que é o mesmo cinza que cobre todos os tetos. Ah, vamos ver. Então o mesmo cinza que tá na parede... Que cinza que é, você lembra? Eu não lembro. Cinza guarda-chuva, chama guarda-chuva esse cinza. Cher Williams, guarda-chuva, e aí eu vim com isso em todo o teto. Deixa aceso ou quer que eu apague? Não, pode deixar aceso. E aí aqui o tom dos armários é um preto, que eu escolhi tudo com fecho toque. Todo planejado é SCA? Tudo é da SCA do Jardim Europa. Que aí a gente desenhou essas estantes, né, de serralheria, eu amo serralheria. E eles que executaram também? E eles que executaram. E aí qual que é a história? Eu posso até depois mandar para vocês, a cozinha ficava uma bancadinha daquele lado encostada na parede. Ela ficava onde tá ali, onde tá aquele aquela nicho. Configuração tradicional. A cozinha voltada virada pra parede, e aqui eu tinha um lavabo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu amo cozinha. Embora não cozinho, mas assim, cozinho de domingo, aquele cozinheiro de domingo. Mas eu amo estar com as pessoas na cozinha. Com a minha mãe, com os amigos que vêm cozinhar, ou quando eu tô aqui. E aí, qual que era a ideia? Uma cozinha voltada para a sala, primeira coisa. Aí a gente inverteu e fizemos uma coisa única, tiramos o lavabo para poder crescer essa cozinha. E eu ganhei tudo isso aqui de armário. Você tem muito armário, Eu tenho muito armário. E aí ficou super organizadinho. Tá vendo? Xícaras, copos, etc. Né? A gente tem aqui, aí aqui eu consigo ter toda a parte de despensa. Aqui, você tem a dispensa aqui embaixo, Tudo aqui embaixo. E ficou bonito esse recorte, né? Tá vendo? A gente tem a dispensa, Então ficou super, super bom. E aí aqui eu tenho um pouco de jarras, liquidificador eu guardo em cima. E tudo certinho. E aqui sacolas. Aqui tá uma bagunça, nem vou mostrar pra vocês se tá feio. E aí, essa cristaleira eu tinha no outro apartamento. Que eu tinha feito na decoração. Ela era uma farmacinha? É uma farmacinha que eu comprei embaixo do minhocão. Jura? Naqueles garimpos. Então, que demais. Aí eu falei, quer saber? Vou trazer ela pra cá. A gente cortou um pouquinho do pé, porque ela era um pouquinho mais alta. E desenhamos um móvel para ela. É isso que eu ia te perguntar. A gente desenhou um móvel para ela. Tá. E aí a gente fez essa bancada e eu tinha um sonho. No outro apartamento eu não realizei, nesse eu consegui, que é ter tobogó. E aí a Paty conseguiu criar, né, esse... Mas você queria esse ou não? Você queria um tobogó. Ponto. Tá. Aí ela fez isso e a gente pintou o rejunte para deixar ficar meio sumir um pouquinho. Ele tá super Então ele tá pintado e tal. É uma proteção também, de certa forma, porque eu tenho a TV do lado de lá. Não ficar as costas evidentes. Né? Então aí aqui eu consegui criar essa serralheria, que aí eu tenho os elétricos. E olha, a gente tá mostrando, geralmente eu tiro isso aqui para o dia da foto. Não, mas eu nem tirei, porque aqui, real, aqui é a casa vida real. É isso aí, é isso aí. assim que eu... Inclusive o café tá aqui depois pra gente tomar. Ai, que bom, que hoje eu não tomei café ainda. Ô, Dei, daqui
Você tem a visão do apartamento inteiro. Eu tenho a visão do apartamento inteiro. Essa é a ideia. Porque não é um apartamento gigante, ele tem 93 metros quadrados. Ai, mas essa vista aqui então, é linda, né? Essa vista é linda. A Mari, que veio aqui fotografar, a Mari Orsi, fez umas fotos e tem uma foto dela especial daqui que é maravilhosa. Eu achei este tapete aqui incrível. Baikami. Olha, que lindo. E ele é todo recortado. Comprei, ele é todo recortado. Ele também veio do outro apartamento. Olha que coisa engraçada. No outro apartamento eu tinha um tapetão e só ele no meio do sobreposto. Ele era do tamanho desse espaço. Olha, é feito pra cá. Aí eu só encaixei. Aí eu tenho toda a iluminação do apartamento da Yamamura, eu tenho essa luminária de leitura. Posso acender? Pode. Eu tenho essa luminária de leitura, eu tenho, além dela, eu deixo isso aqui, eu brinco que é a luz da Shakira. Essa poltrona também é garimpo. Garimpo, né? Também embaixo de uma loja, embaixo do Minhocão. Eu só troquei o tecido. Isso que eu ia te perguntar, de onde que é o tecido, você lembra? O tecido... Que é tão bonito. Eu não lembro se é Donatelli, porque tem bastante coisa aqui que é Donatelli. Os outros tecidos que eu vou te mostrar são. Eu acho que é Donatelli. Meio vintage. Né? Exatamente. E aí a gente só trocou o tecido. E aí ficou esse cantinho gostoso. Eu ia te sugerir você ficar lá, porque eu vou fechar as portas só para você entender. Eu tenho um corredor e porta era uma coisa que eu não tinha como fugir, evitar. Né? Então o que a gente fez? Eu quis portas todas mimetizadas. Então eu fecho aqui. Fecho aqui. Fecho aqui. E a gente tem tudo mimetizado, tá? Então essa do lado de cá é tudo cinza e do lado de lá é rosa. Agora que eu vi que a parede rosa é um degradê. É um degradê de rosas. Rosa é uma cor que eu tô no momento super rosa. Eu acho que o rosa... Eu acho que a gente tem uma democracia maior hoje nas cores e na casa. Sim. O rosa, todo mundo ficava assim, ai, rosas, menino. Muito menininha. Acabou. Não, o rosa, você consegue um efeito super bacana. Eu vou abrir porque entra mais luz. Olha, você ainda tem um quadro aqui rosa. Tenho, que a KT Poli que me deu. Jura? Ela me deu por causa do apartamento. Que demais. Porque ele brinca com o rosa, tá vendo? Olha. O rosa é escrito de verde e o verde escrito de rosa. Demais. Foi a KT que me deu. Eu tenho vários presentes dos amigos aqui. Eu vou explicar essa parede. Eu queria uma parede rosa. Deixa eu vir aqui pra a luz ficar melhor. Eu, na verdade, queria várias coisas do apartamento rosa. O degradê, dá pra gente ver que a gente começa com mais clarinho. Aqui é o segundo pedaço. O terceiro... E ele fica mais escuro no quarto. São 4 tons. Eu não vou conseguir lembrar os nomes, mas depois eu te dou. E aí, quando eu fiz isso desse degradê, eu falei, puxa, vai ficar lindo um sofá rosa. Obviamente, tudo isso a Paty pensando comigo, né? Então, vamos lá. E esse tecido aqui é da Donatelli. A Donatelli que refez o sofá. Eu tinha um sofá azul marinho. Você já existia. Então, você imagina que meu outro apartamento era cinza, preto e azul marinho. Eu mudei para um apartamento, por isso que a gente fala que a casa reflete nosso momento de vida. Como tinha história da adoção, criança, etc., eu acho que eu deixei aflorar essa coisa mais lúdica, essa coisa mais divertida, que é mais minha personalidade, e esse apartamento é isso. A surpresa, a cereja do bolo. Deixa eu ligar aí, fica aí, que eu vou ligar só para você ver. Que é o neon, que também era um desejo. E aí a gente tem a música da Whitney Houston, que é Wanna Dance With Somebody. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela Whitney Houston desde moleque. Olha. E essa é a minha música predileta dela. E aí aqui, voltando, a gente estava falando um pouquinho do lado de cá. Eu tenho aqui um móvel da TV que eu tenho todos os aparelhos. E aqui, de novo, memória afetiva. Isso foi a primeira coleção que eu ganhei do meu pai, do Monteiro Lobato. Jura? Que era aquela coleção que eu comprava livro a livro. Então vendia na porta de casa, e custava uma fortuna na época. E aí isso aqui tá esperando as crianças chegarem, porque são os livros de história, né, que eu tenho. E aqui também, esse livro também era da época do meu pai. A gente tem alguns livros aqui super bacanas também, de histórias infantis. Aí aqui eu tenho reunido algumas coisas. Esses pratos eu comprei no museu em Milão, então eu deixei ele guardadinho, e aí chegou a hora de expor. É super bacana.
E isso eu ganhei do Pietro, que é um amigo arquiteto, que ele desenhou e deu de presente de final de ano. E eu falei, é aqui que tem que ficar. Aqui, na estante, eu tenho o Pinóquio de madeira, que ele é italiano, é de um fabricante italiano, que eu sou apaixonado. E o Pinóquio é meu personagem da Disney, o que eu mais gosto. Aquele quadro eu ganhei também de uma amiga, da Tota. Tota da Penteada, Tota. que me deu. Ô, então Dan, eu tenho vários mimos assim. você sabe que eu fiz o open house da Tota? Você fez o open house da Tota? Esse vaso, quando eu comprei meu primeiro apartamento, a Lívia Pedreira, que hoje é a diretora da Casa Cor, me deu esse vaso. Olha! E aí eu tenho ele num lugar especial, porque a Lívia foi uma grande inspiração para mim, é uma grande inspiração, então é mais um presente. Então assim, tem várias histórias aqui de presentes e tudo mais. Aqui a Paty que me deu também. E é alto, né? Que andar que a gente 17. tá? Ah, tá bom. Porque aí, Lu, tem 17. Então eu vejo o Pico do Jaraguá. Essa é uma das vistas mais bonitas que eu tenho do apartamento. olha. Então lá no fundo é o Pico do Jaraguá. Tá. Aí eu vejo Paulista na minha frente, depois desse prédio, mais pra cá a gente vê melhor. Eu tenho o Minhocão que eu vejo daqui. Você vai lá no domingo? Então vou, às vezes de domingo, às vezes de sábado. Então é a nossa diversão, né? E aí essa varanda, a gente também mudou bastante. O que né? que era originalmente? Isso aqui era uma varanda comprida. Tá. Que ela vai até meu quarto. Eu vou mostrar que eu joguei um pedaço pro quarto e o restante ficou aqui. Ah, entendi. Então, ali, né? ela faz como se fosse não diria um L, mas é um pedaço mais estreito. Tá. Que aí eu coloquei, a Paty sugeriu colocar um drywall nessa parede onde tá aí a Shakira. E aí a gente fechou e deixou. Esse pedaço pra mim de varanda tá excelente. Ô Dan, e aqui você também tem prateleira pra dar continuidade. Aqui eu tenho, porque eu tinha uma coleção, só pra vocês terem uma ideia, eu acho que isso é o maior erro que a gente faz na vida. Eu tinha isso aqui, tudo guardado em mala. Mala? Mala. Ficava na casa da minha mãe, na casa de fulano, Olha. tudo em mala. Eu falei, ou eu tenho os meus brinquedos de infância pra expor, ou eu não tenho. Ou eu vendo para um colecionador que vai valorizar. E aí eu trouxe tudo isso para cá. Então eu tenho o Pantro, que é do Thundercats, ele tem exatamente 35 anos. Porque é o primeiro que eu ganhei. Olha! E aí essa coleção tá aqui, obviamente aqui é a coleção mais antiga, que eu tenho o He-Man e tenho o Thundercats em cima. E aqui, óbvio, são alguns brinquedos. Adoro o McLanche Feliz, gente, visto que antigamente os brinquedos eram mais legais. Então eu tenho aqui uma mistura de Pixar com Snoopy, etc. Isso aqui era tudo fechado. Eu tinha essa porta aqui, e aí eu criei esse quarto, porque meu sobrinho mora comigo, então... Meu sobrinho é meu afilhado, tem 22 anos, é um marmanjo já, e ele mora comigo. E eu tinha a janela dos quartos. Tá. Que na verdade era a janela do meu quarto, ou era uma porta do meu quarto, alguma coisa assim. Aí aqui era um espaço livre e aqui vinha... Não, aqui era tudo parede fechada e aqui vinha essa porta. Tá. Aí simplesmente eu falei, quer saber, vamos abrir a sala. Aí a Paty desenhou, fizemos essa abertura. Mas a varanda é infinitamente maior. Porque ela crescia pra lá. Tá. E aí, por quê? Aqui na prática, tem gente que coloca churrasqueira. Eu tenho um lugar pra churrasqueira. Só que não tem sentido eu ter churrasco do lado do sofá. Sim, claro. Eu ia, né? Pirar. Pirar. E aí, o que eu fiz? Como isso aqui... Eu tenho minha coleção de vinil, eu sou o colecionador. Isso que eu ia falar, Dan, muita coleção. E eu tenho gente, só pra vocês entenderem, o vinil tá nessa posição, mas essa posição é errada, e já me criticaram. Isso aí é só pra foto, tá? Eu não sabia. Ele fica mais bonito, tem que ficar em pé. Tem que ficar de pé, porque senão ele entorta. Ah, não sabia disso. Então, só para as pessoas entendo. Não porque me criticarem, mas ele tá aí só porque ele fica mais bonito nessa posição. E aí, como música tem um significado especial, eu tenho vinil de infância. Tá. E aí eu tenho a coleção do meu pai, que meu pai era crítico de música. E aí
virou meu cantinho de música. Então, domingo, eu pego a vitrola, abro, é uma vitrola moderna, ela funciona com Bluetooth, ela tem tudo, mas é o LP que eu ouço. Tá. Essa poltrona, essa poltrona cadeira suspensa, que é da Tidelli, ela ficava lá, perto dos brinquedos. Ela ia no projeto original. Ela ficava penduradinha ali. A Paty tinha colocado lá. Aí eu falei, Paty, eu tenho a melhor vista aqui. E assim, virou o queridinho de todos os amigos. Quem chega já vem fica direto aqui na varanda, disputa esse lugar. Porque você senta aqui e você você olha pra cá. Claro. Então, simplesmente, você tem a melhor vista dela. Então, a gente trocou e trouxemos ela pra cá. Né? Então, e acho que isso faz parte, porque você faz o projeto do apartamento e aí depois você vai sentindo como funciona melhor, E aí, óbvio, a mesa redonda já fazia parte, a mesa é da Sierra, a mesa e as cadeiras. Bonita, né? E aí eu já escolhi uma mesa redonda, porque eu acho que é a mesa que mais aproxima. Eu acho sensacional e eu gosto desse desenho. Né? E aí a gente tem um contraste com o piso, que é hexagonal, que é da cerâmica Atlas. E de novo, a gente tem o rosa, e aí eu trouxe o verde pra cá, porque o verde continua no resto do apartamento e aqui eu tenho um pouco de rosa. Né? Então a gente fez esses desenhos, isso aqui a gente só decide na hora. Vocês montaram... Você vai montando, porque como uma peça são peças soltas, você vai montando e vai brincando. Ô Dan, você sabe que lá no chalé eu usei tudo Atlas, né? Só fezolca da marca. A Atlas é sensacional. E aí também é da Atlas esses briquezinhos que eu coloquei nas duas paredes. Porque aqui eu tinha que manter, essa parede você tem que manter da cor que o prédio pede. Aí coisas que entraram aqui. Esse espaço é um espaço que a gente acaba recebendo, é um colchão. Que eu mandei fazer uma capa com a Donatelli. Isso tudo ideia da Paty, tá, gente? Ela é a pessoa E a Paty trabalha com cor muito bem. É que os clientes não dão essa liberdade. Todo mundo quer sempre o sóbrio, o cinzinho e o bege. Como eu falei pra ela, joga cor, aí ela brincou. Então a gente brincou com cor. Isso aqui é tudo da Donatelli, esses tecidos. São tecidos bons pra área externa e bons pra Shakira. E aí eu tenho um colchão de solteiro aqui que a gente encapou, né? Aí isso aqui é um móvel que a SA fez pra deixar isso numa altura como se fosse um futon. E aqui eu tenho de novo coleção. Meu Deus! Tenho DVD, todos aqui. E eu tenho do lado de cá CDs. Oi! Ela foi te dar um oi. Tudo bem, Shakira? Você tá na altura dela, ela tinha que te dar um oi, né? Linda! Esse bar que é incrível. Então, assim, aqui qual que é a ideia? Guarda-se vinho mesmo, tá? Então é uma adeguinha, não é climatizada. É o carrinho. Eu posso achar depois o contato, mas é uma empresa que recupera os carrinhos de aeroporto antigos, esse aqui é da Varig, e ela coloca tipo um contact aqui na frente, e ela coloca essas prateleirinhas na cor do acrílico que você quiser. Para você conseguir colocar as bebidas. Aí aqui a Paty deu essa ideia da luminária, são luminárias da Yamamura, que qual é a história? Ela é vendida separada. Ela que fez essa composição. Ela faz essa composição, cada um tem uma altura. Então, a gente comprou esse perfil metálico, pintou de preto e colocou só uma fonte de luz. Então, Dan, na verdade, vocês transformaram isso numa luminária. Em vez de ter 7 pontos de luz, a gente tem um só, elas ligam num único acionamento. E aí, eu gosto porque esse cinza é fosco, então eu adoro. O apartamento basicamente não tem muito brilho, é tudo muito cor suave, fosca. E aí eu fiz ela fez essa composição. Que aí eu tenho a luz geral, que é esse, né? Porque eu não tenho o pé direito muito alto, então a gente não fez forro em nada. Vocês fizeram a gente deixou tudo na laje, fizemos essa iluminação que é da Yamamura, né? E aí isso aqui é bacana. Isso aqui é de uma moça que faz crochê, que é super bacana. É bem bacana. Crochê? Da Baroni. E aqui essa cadeirinha, o Edu Bianco, paisagista,
Ele falou, Dan, eu tô aqui em Gonçalves, a gente tem uma, né, a gente se via sempre, encontrava em Gonçalves, e eu achei uma cadeirinha que é a sua cara, eu vou comprar pra você. Olha! Eu falei, tá bom, traz. Posso ver? Pode. E aí, Ai, que acabou linda! que ela virou uma peça de decoração. Uma graça mesmo. E aí o João ganhou um quarto com uma bancada de trabalho. Que linda essa cortina, hein? Então, essa cortina é Donatelli também, o tecido. Nossa, linda. E aí a gente fez as almofadas, a cor daqui é a mesma cor do aqui de fora. E aí o João fez a gente fez as prateleirinhas para ele colocar as coisas dele. Live E your aqui é um dreams. cor chamado, se eu não me engano, é pêssego, da Bonito, Cheryl hein? Williams. Aí a gente tem esse corredor. Vamos lá direto no meu quarto, que é o mais... Que aí, eu falo que é onde eu passo... Que enorme! É onde eu passo, acho que 80% do meu dia, porque eu sou workaholic assumido. Ó, não, peraí, Dan, vamos falar uma coisa aqui, deixa eu virar aqui. Fazer um depoimento. Essa pessoa, eu mando mensagem 3 da manhã, É verdade. 5 horas da manhã ele tá... Eu respondo de madrugada, eu respondo meia-noite. até meia-noite. É uma pessoa que responde meia-noite Sim. e 5 da manhã. Sim, eu não sei se isso é certo, mas alguns cuidados que eu pedi pra Paty, né? O quarto, né, hoje eu tô namorando, mas quando a gente fez o apartamento eu tava solteiro, ele tinha que ter uma privacidade. Tá. Isso em primeiro lugar. Pensando em filho, em tudo, puxa, pai solteiro e tal. Aí a gente conseguiu manter a localização dele, que era aqui já, Tá. só que com a história da varanda, Então a varanda vai até essa parede laranja, Até aqui. porque o resto é marcenaria. Ah, Então aqui é o teu armário. Eu tenho, exatamente, o armário. Aí eu tenho simplesmente uma parede, revestimento de um lado e Dan, armário posso acender do a outro. luz? Pode. É aqui? Deixa eu ver, acho que acende aqui, Não, ó, essa... Aí, deu. que é melhor. Deu. Vê se você consegue. Deu. E aí, qual que é a história? Eu tenho parede, aí eu tenho o armário, Tá. e aí aqui ficou o home office. Sim. Que aí eu tenho esse espaço O Dan é ótimo, hein? super. Eu quase, obviamente, não fico abrindo a persiana, mas as laterais, mas aqui eu tenho de novo a melhor vista do apartamento. Sim, que Eu delícia. fico sentado para essa vista. E de novo, quando a Paty desenhou a primeira vez esse home office, Ah, e você tem também um frigobar. eu tenho um frigobar. Que aí ótimo. eu não preciso nem ir até a cozinha. E aí, qual que é a história? Quando eu faço reunião, eu posso fechar a porta. Aham. Eu acho que isso é bem, bem bacana. Você tem um fundo bonito pra eu tenho fazer um fundo reunião. bonito. E aí, aqui eu tenho... Ah, vamos ver as suas Então, camisas, sou que são eu, né? sempre, né? Sou Então eu. você. O colorido, lá em cima tá Sempre bagunçado com e estampas tudo. diferentes. Com estampas, eu amo, né? Eu amo cor. Aham. Então tá aqui. Eu sou uma pessoa colorida, então o apartamento não podia ser diferente. Tanto que eu sabia que aqui atrás da cama seria o Lambi Lambi. De Que no quem outro que é? apartamento do Edu, Ah, que é aquele moço de sim, Minas. Sim, É sim. Minas, eu acho. Olha que legal. Eu sabia que eu queria o Lambi Lambi. E aí eu fui brincando, Paty, vamos mandar fazer, vamos comprar pronto. E aí ele tinha lançado, e aí lançou essa coleção meio urbano, Linda. com tons de verde, eu queria o quarto verde. Então, você partiu da tonalidade do Lambi Lambi para as paredes Eles ou foi? surgiram meio juntos. Quando eu sabia que eu queria um verde, quando veio o Lambi Lambi, a gente já brincou com esse verde, trazendo como se fosse um desenho meio que envolvendo a cabeceira, Tá. né? E aí surgiu esse verde, chama Planeta Verde, eu acho, bem que é bonito. da Sharon. E aí, esse que ele vai um pouquinho para um tijolo, para um laranja. Bem bonito. Ô Dan, e ali é a E caminha da aí, Shakira. a caminha da Shakira, óbvio que assim, ela vem aqui quando ela tem vontade, porque ela é a dona da casa. Sim, ela decide se Ela você decide. pode ou não Então, dormir na se cama. ela quer dormir aqui, ela dorme aqui, ou, quando a maioria das vezes, ela dorme comigo. Aí aqui, isso aqui eu comprei em Tok Stock. Eu falei, quarto tem que ter um pouquinho de romantismo, né? Então aí os corações de cerâmica e minha proteção. É isso aí. Então, eu brinco que aqui tem espaço para todas as religiões, então
né, ele tinha que estar ali, enfim. Dando uma bênção pra gente. Aqui eu também fiz. Esse móvel também foi super sob medida. Vai estar meio bagunçado? Um pouquinho. Ai, Dan. Que aí eu tenho sapateira. Quando você fala tava bagunçado, você abre, eu falo, gente... não, peraí. Aqui sou eu, sempre que eu me olho, é como se fosse uma inspiração pra seguir em frente, sabe? Ai, Dan, então, que lindo isso que você falou. Eu sempre abro essa porta. Sabe aqueles dias que você fala assim, eu tinha que estar passando por isso? Qual que é a mensagem que isso tá me trazendo, sabe? Aí eu olho pra mim, né, ali, eu olho pra essa criança, eu falo, e eu, os piscianos, gente, então, pisciano que sonhava e tudo, eu diria que eu acho que o Danilo, criança, deve estar orgulhoso. E aí aqui, eu ia falar, porque eu tenho os meus santinhos aqui. Então eu tenho Iemanjá, eu tenho Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Tá. Eu fiz meio que um altarzinho aqui. Perto de você, criança. Perto de mim, criança, e aqui dentro do quarto, que eu achei um lugar bacana. Então aqui fica tudo guardadinho. Aí, para dizer que eu sou realmente uma pessoa colecionadora, deixa eu ver se eu tenho condições de abrir aqui. Até que dá. Aqui é roupa íntima, mas aqui é a minha coleção de meias. Mentira! Então, Danilo! Eu fiz eu preciso de uma gaveta pra meia. Veja bem, eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. Vamos lá. Eu tenho que enxergar as meias, porque eu abro. Ela não é profunda, Não é profunda. Então, quando eu abro, eu tinha que enxergar essas meias, porque eu combino com a roupa do dia. Sim! A meia virou uma marca, inclusive as pessoas também me dão muito presente de meia, né? Tanto que eu tenho até modelos até repetidos. Você vê, essas daqui, nunca foram usadas. Elas até são, mas as brancas não... São é aquela pouco, coisa que exatamente. Então as meias é realmente marca registrada. Gostei. Super. Assim como, aí eu tenho as camisetas aqui, de desenhos, então Toy Story, que é importante, aqui Disney. Falando um pouco aqui do espaço, a gente de novo veio com o piso lá da varanda, ele vem até aqui, por 2 motivos básicos. O cachorro se dá super bem com cerâmica e porcelanato. Fato, então, ela é super educada, ela faz xixi, cocô no lugarzinho dela, mas se ela fizer em algum lugar fora, você limpou sem e tá estresse. Tudo tranquilo. Aí aqui eu montei o cantinho. Essa mesa a gente é de um garimpo também. Olha o pé dela. Deixa eu ver se eu lembro. É uma máquina de tecelão. Tá. Minha avó tinha uma máquina dessa. E quando eu escolhi essa mesa, eu escolhi os pés primeiro e depois pedi o tampo. Ah, certo. Chama... É tipo aquela Singer lá, mas... E aí eles montaram, ela é super pesada, então não dá, você não consegue Madeira ficar maciça, arrastando. né? E aí ficou aqui nesse cantinho. Então aí eu tenho o computador e aí eu tenho o frigobar, né? Que fica aqui, tudo bonitinho. O quarto é onde, né? Não, é uma delícia o teu quarto. Eu esqueci de contar aqui que a Paty teve essa ideia. A Donatelli confeccionou essa tira de couro. Isso aqui é um grande um almofadão. E revestido num tecido. Delícia, hein? Pra apoiar, pra ler à noite. É uma cabeceira que não estava pronta, que ela foi mandada fazer e tá perfeito. E a ideia, até hoje, ela veio aqui dar uma olhada antes da gente fazer. Ela falou, deixa eu ver se tá tudo bem, né? Ela falou, deixa eu ver se você mantém. Deixa eu ver se eu mantive. Dan, arruma essa cama direito, porque eu desenhei essa cama para ela parecer flutuar. Envelopar. E é verdade. E aí você tem um pé que é recuado. Shakira, vem cá, filha. Mas ela é tão linda. Vem cá. Dan, eu tô apaixonada por ela. Ela é uma fofa. Shakira, você é demais. E aí a cama tem isso, porque tem um recuadinho. O que eu gosto dessa cama? Além dela ter essa sensação de flutuar e etc., eu tenho... simplesmente, ela não é muito alta. Então também tem a facilidade, porque o Schnauzer tem muito problema de coluna. Muito. Aqui é o teu banheiro. Aqui é o meu banheiro. Tá. E aí, óbvio, uau! que tinha que ser colorido também. Danilo! Gente! O vaso colorido! O vaso é colorido. O vaso é colorido. Que aí, demais, eu acho que qual que é a grande história, tá? Em cepa. É em cepa. Olha... Eu escolhi na Revestir quando foi lançada.
E aí eu pedi, falei, Paty, eu escolhi já a louça. Se vira pra fazer a combinação dar certo nesse banheiro. E aí ela fez. Ficou lindo. Posso acender? Pode. Aí eu tenho Insepa nas louças. Aí eu escolhi, a SA fez o móvel, que aí tem esse móvel de espelho e esse móvel aí embaixo. Aqui. Aí é um granito. É um granito, na verdade, eu não sei o nome dele, mas é um granito simples. Mas não bonito. tem nada demais. O daí ficou interessante. Ficou. Você tem essa área aqui, né? Tem, que assim, é super útil. Que aí o vaso tá aqui. Aí eu trago de novo a história dos crochês, que aí ali guarda papel higiênico e guarda ali as outras coisas, revista de novo. E aí, esse ladrilho hidráulico é da Adamar, que eu também trabalho com eles. Muito bonito. E chama Iemanjá, esse desenho, é lindo. Nossa, é lindo. eu sou fã de ladrilho. Você escolhe o desenho, o ladrilho hidráulico era outra coisa que eu queria muito. Danilo, você... Então, gente, gostei desse box. É prático. Nossa! Lu, é super prático por 2 motivos. Primeiro, porque você tem o vaso aí no caminho. Então, se fosse uma porta só de 2 aberturas, você ia ter que eu ia ficar com uma ali. porta mais larga. Então, como são 3, ela recolhe praticamente lá até o armário. Eu vou abrir. Ô, Dan, quem que fez? Você lembra? Depois eu vejo pra você. Gente, adorei isso. E aí, essa porta é bacana por conta disso. E aí, a Paty sugeriu tudo preto. Então, eu tenho toda a estrutura de alumínio do box é preta. Tá? Aí a gente tem a torneira preta e o chuveiro era um chuveiro que eu tinha no outro apartamento Hansgrohe e eu não queria me separar dele. E eu pintei de preto. Porque ele não era preto. Não era preto. Eu pintei e vale super a pena. Legal, super. Se você tem uma peça boa. Óbvio, você tem que ter alguém que você confie. E aí eu e a Paty fomos atrás e achamos uma empresa que pintava chuveiro. Hoje tem bastante gente fazendo isso, tá? Até com as manoplas, às vezes, do banheiro. É bom você falar caro, isso? O preto é muito caro em relação ao cromado. Ao cromado. É bom você falar isso, que é uma empresa, porque vai que o pessoal começa a passar spray, né? Tem que ser uma empresa, porque senão é o lugar onde você pega, é um lugar que você tem umidade, é o lugar que você tem calor. Então, tem que ser feito por uma empresa que conheça. Ô Dan, e me fala da opção da porta que vocês fizeram de... Todas as portas são pequenas. Tudo sempre pequeno. Eu não tinha muita opção, tirando as do corredor, de fazer porta de correr, que geralmente são as mais indicadas. Porque aqui não teria pra onde entrar, né? Aí, como a gente queria fazer a porta mimetizada e fazer essa parte de sumir mesmo a porta, aí a parte, vamos trabalhar com o pivô? E ela tem um bom espaço aqui. Abre pra dentro e pra fora. Na hora de fotografar os ambientes é mais fácil. Peraí, ela abre pra... Opa! Ela abre... Agora que eu acendi a luz aqui, ó, dá pra ver. Dá pra ver melhor, ó. Ela abre nos 2 sentidos. Ai, tá lindo aqui. Ô, Dan, ela abre nos dois. Mostra isso. Então, tá vendo, ó? Eu faço isso. Maravilhoso. Ou eu faço isso. Tá, então... As pessoas às vezes se perdem um pouco nessa coisa. E aí todas as portas são assim. Essa também é assim. E do quarto também. Aqui, o que foi bacana? Deixa eu fechar aqui. Bom, aqui foi feito também pela SA. O verde é bem interessante, tá vendo? Que você tem esse verde mimetizado aqui. Tudo, né? Ele some realmente. E aí, esse móvel aqui da SA, qual que era a história? Isso aqui era uma parede, a parede que dá para o outro quarto. E aí, aqui eu derrubei essa parede, com qual sentido? Eu consegui fazer o armário do lado de lá e o armário do lado de cá. Então, dá para mostrar. Tá e bom. Aí, aqui então você tem um roupeiro. O roupeiro. Eu achei que você fosse abrir, eu ia dar para o outro quarto. Agora eu entendi. E aí a gente trabalhou com ele um pouquinho mais estreito. Então aqui o roupeiro do lado de lá e do lado de lá, do lado de cá é o roupeiro, do lado de lá. Mas você ganha, às vezes, quase 20 centímetros. Sim, porque parece, você tira pra parede. Né? Então aqui tinha essa possibilidade. Aí a gente escolheu a mesma cor daquele móvel do home office, que eu acho que isso é bacana. E aqui a gente escolheu uma madeirinha mais clara. E aí eu quis uma área só para destacar a TV de laca. Eu, na minha época de Casa Cláudia, eu tinha uma sessão que eu falava muito com os artistas. Plásticos,
pintores. E o Rian Fontinelli, que se eu não me engano é Fortaleza, eu acho que ele é cearense, ele me agradeceu e me deu esse pôster que ficou guardado, sei lá, eu tive que mandar numa recuperação. E a moldura também tá bem bonita. Ele tava até amassadinho. Então, sabe aquelas coisas que você vai guardando dentro do armário? Um dia eu vou usar. E aí, esse apartamento, eu falei, eu vou usar tudo. Desengavetou tudo. Tirei os brinquedos das malas. E aí aqui a gente tem o Rian Fontinelli, que ficou nessa parede, que tá super bacana. Aí tem, lá em cima... eu vi lá. Aqui, ó, a gente tem o nicho, que aí a SA fez sob medida, tá? Que aí eu consigo ter Turma da Mônica, os troféus que eu concorri, Prêmio Abril e tal, coleção do livro de design que eu gosto, né? E aí eu tenho um pouquinho de brinquedo, porque obviamente tem brinquedo na casa inteira. Amei. Ô Dan, e sabe o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou aceitar o café. Então vamos lá. E depois eu vou fazer uns vídeos. Olha como fica bonita essa cena daqui, Dan. É por causa do rosa. É. Deixa eu pegar um café.